Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores! Sou tia Tatá, professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia. E vocês que me acompanham pelo Facebook, na página do canal 51 e estão me ouvindo pela Rádio Goiânia FM, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, vamos para o nosso momento de oração? Pai nosso que estás no céu, Vamos agora começar a nossa aula. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021 e essa é uma data muito especial. Vocês sabem que nós comemoramos hoje? Por que ela é tão especial? Vamos juntos assistir um vídeo e descobrir. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Ser estudante é responsa danada, ter a mente cansada de livros e tudo mais. É estar a cada instante atento aos ensinamentos do professor e dos pais. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Dia do estudante é dia importante, o estudante faz a vida borbulhar. Ser estudante é responsa danada, ter a mente cansada de livros e tudo mais. É estar a cada instante atento aos ensinamentos do professor e dos pais. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Ais, quantos ais, vida cobrada, futuro do país. Ais, quantos ais, um dia vou ser importante como eu quis. Sonhar, sonhar é ser feliz. Sonhar, sonhar é ser feliz. Sonhar, estudante, força itinerante, força motriz. Agora que vocês já assistiram o vídeo e já sabem por que essa data é tão importante, porque comemoramos o Dia do Estudante, é sim o seu dia. Por isso, tia trouxe para vocês um poema de Alba Marília com o tema O Pequeno Estudante. Parabéns, queridos alunos, por gostarem de estudar. Vocês são como estrelas
que estão sempre a brilhar, na busca por aprender, merecem um prêmio levar. Vocês são vencedores, medalhas irão ganhar. Todo dia, em sua casa, assiste às aulas com atenção e a professora fica feliz por toda a dedicação. Letras, números, cores e formas vocês irão aprender. Logo, muitas palavras vocês irão escrever. Os livros são seus amigos na sua vida de estudante e no mundo da leitura vocês serão viajantes. É importante falar e não podemos esquecer. As músicas e brincadeiras te ajudam a crescer. Logo, em nossa escola, juntos estaremos, mas agora, ainda em sua casa, aprendendo continuaremos. Estamos com muitas saudades e hoje é um dia muito especial e importante. Parabéns, queridos alunos, pelo Dia do Estudante. E para finalizar a nossa aula, tia vai sugerir para vocês escolherem 3 objetos que vocês utilizam nas suas atividades escolares e postem lá no nosso grupinho do WhatsApp, tá certo? Tia vai adorar ver os seus materiais. Beijo e até a próxima aula. Olá pessoal, estamos aqui de volta. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma aula de matemática do ensino fundamental para o 3º ano. Eu sou o professor Vladimir Rodrigues e estarei com vocês durante toda essa aula. Nós vamos aprender problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Vamos fazer adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medidas. Vamos lá, nossa unidade temática são os números, temos aí o nosso objeto de conhecimento, os nossos conteúdos e a habilidade que estaremos desenvolvendo no decorrer da nossa aula. Vamos falar de multiplicação e divisão. Foi organizado um torneio de dominó no bairro onde moram Geraldo e Felipe. Cada partida valia 2 pontos. Geraldo e Felipe jogaram 4 partidas um contra o outro. Quem será que fez mais pontos? Geraldo ganhou 3 partidas, ou seja, ganhou 3 vezes 2 pontos. Quantos pontos ele ganhou no total? Vamos pensar um pouco. Se Geraldo ganhou 3 partidas e cada partida valia 2 pontos, quantos pontos ele ganhou ao total? Então temos aí 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Podemos calcular a quantidade de pontos que Geraldo ganhou de 2 formas. Somando as parcelas iguais, que no caso, como cada partida o valor era fixado em 2 pontos, 2 mais 2 mais 2, que será igual a 6. As parcelas são iguais e temos a soma, que dá o 6. E podemos fazer a multiplicação, que é 3 vezes 2, que será igual a 6. Temos os fatores e o produto. A multiplicação pode ser representada das seguintes maneiras. 3 vezes 2 igual a 6, fatores e o produto, um ao lado do outro, ou pode ser um abaixo do outro. 3 vezes 2 igual a 6. O sinal da multiplicação é o xizinho. O sinal da multiplicação é o x, lê-se vezes. Toda vez que vocês verem, tá, o x entre os números, ele representa, nesse caso, a multiplicação. 3 vezes 2, não se diz 3x2, tá? Se diz 3 vezes 2. Temos aí a tabuada de vezes. 2 vezes 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Mas também, deixa eu dar uma dica a vocês. A multiplicação tem seus segredos. Aí, nesse caso, vai de 2 em 2 até 20, tá? Que é 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Vamos lá ver a tabuada do 2. 2 vezes 1 é a mesma coisa que 1 mais 1, que será igual a 2. É a soma das parcelas iguais. 2 vezes 2 é 2 mais 2. Eu estou somando as parcelas iguais, que será igual a 4. 2 vezes 3 é 3 mais 3, que será igual a 6. E assim, sucessivamente, é apenas a soma das parcelas iguais. Temos os fatores e o produto.
a tabuada do 3. Eu digo que as parcelas iguais correspondem a 3 unidades. Então, 3 unidades vezes 1 será igual a 3, porque eu só tenho uma parcela com 3 algarismos. Uma parcela com 3 objetos, tá? Um grupo com 3 objetos. Se eu digo 3 vezes 2, eu tenho 2 grupos com 3 objetos, que é a mesma coisa de 2 mais 2 mais 2. Temos aí com 4, a tabuada do 4, a tabuada do 5, e vamos observar essa sequência. Na sequência A temos 0, 3, 6. Qual será o segredo dessa sequência? Nós temos que ir de quanto em quanto. Vamos pensar um pouco? Isso mesmo. Essa sequência nos faz pensar que nós vamos de 3 em 3. Então, após o 6, qual número vai caber aí nesse quadradinho, nesse quadrado? Será o número 9. Muito bem, quem disse o número 9? Depois do 9, 9 mais 3. Quanto será? 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, vamos pensar, pessoal. 18, muito bem, quem falou 18 aí de casa? 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. Eu vou deixar vocês darem pausa aí no vídeo, em casa, e fazerem a letra B e a letra C. Tirem foto e mande para o professor ou professora de vocês. Multiplicação por reagrupamento. Luana comprou 3 caixas de refrigerante. Oba! Cada caixa tem 24 garrafas. Quantas garrafas de refrigerante Luana comprou? Como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que contar garrafa por garrafa ou eu posso agrupar essa conta? Vamos agrupar. Observe. 24 é igual a 2 dezenas mais 4 unidades. 3 vezes 4 unidades é igual a 12 unidades. Observem como está armada a nossa conta. Temos 24. 24 são 2 dezenas e 4 unidades. Vezes 3. Quando eu multiplico o 3 vezes o 4, eu tenho o número 12. Sendo que eu tenho o 12, como é formado o 12? São uma dezena mais 2 unidades. Então, eu vou colocar a unidade embaixo de unidade. Então, o 2 vai ficar embaixo do 3. E o número 1 vai lá para a casa das dezenas, próximo ao número 2. Vou fazer agora. 3 vezes 2 dezenas é igual a 6. Mais uma dezena que subiu, que foi lá para cima. Vai ser quanto? 6 dezenas mais uma dezena é igual a 7. Então, Luana comprou 72 garrafas de refrigerante. Olha aí. Observe outra situação. Fábio tem 378 bolas de gude. E seu primo tem 2 vezes mais. Quantas bolas de gude tem o primo de Fábio? E agora, professor, como é que eu faço? Eu vou ter que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Eu vou ter 2 vezes 8 unidades. Quanto é 2 vezes 8? Acertou quem respondeu 16. Então, o C16 eu tenho uma dezena e 6 unidades. A dezena vai para a casa da dezena e a unidade vai para a casa da unidade. Observa aí como está no nosso quadrado. Aí agora nós vamos fazer 2 vezes 7. Quanto é 2 vezes 7? Eu não estou ouvindo. Isso mesmo. 14. 14 mais 1. Dá quanto? 14 mais 1. 15. 15 unidades. Ou uma dezena mais 5 unidades. Sendo que não estou mais na dezena. Eu estou calculando as dezenas. 2 vezes 7 dezenas. Eu vou ter 14 dezenas. Ou uma centena e 4 unidades. Sendo que tem mais uma dezena ali em cima, ó, que foi a sobra da operação anterior. Então, eu vou ter 15 dezenas. Então, vai ficar
uma centena. A cada 10 dezenas, eu tenho uma centena. Vamos agora resolver uma outra situação. Vamos para o quadro. Pronto. Observem que Fábio, ele tem 378 bolinhas de gude. Seu primo tem o dobro, ou seja, ele tem 2 vezes mais que Fábio. Então, vamos lá. 2 vezes 8, 2 unidades vezes 8, dá quanto? Quem sabe me responder aí de casa? Isso mesmo, dá 16. 16 eu tenho uma dezena e 6 unidades. Agora, eu vou fazer 2 vezes 7. 2 vezes 7 dezenas. Dá quanto, pessoal? 14. São 14 dezenas. Mais uma. 14 mais 1. Muito bem, quem respondeu 15. 15 dezenas. Em 15 dezenas, eu formo uma centena e 5 unidades. Ó, fica o 5 aqui embaixo e subiu, vai ficar 5 dezenas aqui embaixo e subiu uma centena. 2 vezes 3. 2 vezes 3 centenas dá quanto? 6. 6 centenas mais uma. 7. Então, o primo de Fábio tem 7 centenas. Vamos lá. Mais 5 dezenas. Mais 6 unidades. O primo de Fábio tem 756 bolinhas de gude. Conseguiram entender? Vamos para a próxima. E para vocês se divertirem e exercitarem o que aprenderam na aula de hoje, eu vou deixar o seguinte desafio. Durante as férias escolares, Eduardo viajou para Porto Seguro, onde tirou muitas fotos com sua máquina digital. Na volta, ele resolveu revelar as fotos de sua incrível viagem. Eduardo colocou 12 fotos em cada página do álbum. O álbum, com 45 páginas, ficou completamente cheio. Quantas fotos Eduardo colocou no álbum? Vocês deem pausa, respondam essa pergunta e mandem a foto para a professora ou professor de vocês. Espero que tenham entendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, fala com o professor, fala com a professora e vamos para a próxima aula, se Deus quiser. Até depois! Oi, gente, sou a professora Fabiola e hoje eu vou mostrar a vocês o assunto sobre porcentagem da Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Educação. Então, a porcentagem ou percentagem é usada para possibilitar o cálculo de descontos, acréscimos de preços, de lucros, transações comerciais, entre outros. O símbolo que representa a porcentagem é... Então, vamos ver aqui. Eu botei esse aqui, ó, essa representação de porcentagem, 2%, é assim que se lê, 2%, que eu posso representar sob forma de fração, 2 sobre 100, que eu digo que é 2%, tá certo? Esse 2% também eu posso representar numa forma decimal, que eu posso colocar aqui, ó, 0,02. Então, esses três têm o mesmo significado, ok? Então, veja, a porcentagem, ela me possibilita de a gente ver se a gente vai ter um lucro, se a gente vai ter um prejuízo em algum tipo de situação. Então, o lucro, ele é considerado como um todo um rendimento positivo. Então, se, por exemplo, eu vendo algum produto, se eu ganhei dinheiro, eu tive um lucro. Se eu não ganhei, eu tive um prejuízo. Pronto, vamos ver essa primeira questão, como é que eu vou calcular. Diz o seguinte: Daniel vende frutas em sua loja. O quadro abaixo mostra o preço que ele compra o quilo de cada fruta, sabendo que ele pretende colocar o preço de venda 40% acima do preço de custo. Ajude o Daniel a completar a tabela de preços. Então, vamos ver como é que a gente pode calcular. Se ele diz que é 40% acima, vamos pensar. Se o total é 100, se aumentou 40%, vai ficar 120.
que eu posso representar assim. Então, você tem dois caminhos aí. Você pode trabalhar dessa forma ou você pode dividir. Então, eu vou trabalhar nessa forma que fica mais simples, tá certo? Eu posso logo eliminar esse zero aqui, ó. 14 sobre 10. Então, essa razão eu vou multiplicar por cada quilo de cada produto e vou encontrar o valor que eu vou vender, que ele vai vender no caso. Então, vamos ver. Primeiro, tem 3,50, que eu posso representar como 3,5 vezes 14 sobre 10. Vamos lá? 3,50 vezes 14. Uma conta bem prática. 4 vezes 5, 20. 12, 14, 5, 3. 0, 9, 4. Não esquecendo da vírgula. 49. Então, aqui, ó. 49 sobre 10, que eu leio 49 décimos. Dividindo 49 por 10 vai dar 4,9. Que é a mesma coisa de R$ 4,90. Então, daí você já preenche a tabela. R$ 4,90. Já achei o primeiro. Mesma coisa no segundo. 4, esses centavos não precisa colocar, só vai perder tempo, vezes 14 décimos. 14 vezes 4 vai dar 56 sobre 10. Então, ele vai ter que vender por 5,60, que é a mesma coisa de 5,6. Então, ó, 5,60. Próximo, 2,50. 2,50 vezes 14 décimos. Vamos fazer o cálculo. 2,5 vezes 14. 4 vezes 5, 20. Vai 2, 10, 5, 2. 0, 5, 3. Não esquecer da vírgula, 35. Então, ó, 35 sobre 10, 3,5. Então, ele vai ter que vender por 3,50. A mesma coisa com R$2. 2 vezes 14 décimos. 2 vezes 14, 28, dividido por 10, vai dar R$2,80. Aqui é muito simples, não tem o que fazer. Mesma coisa 3, vamos lá. 3 vezes 14 décimos. 3 vezes 14 dá 42, dividido por 10, ele vai ter que vender por R$4,20. Ok? Então, esses são os preços que ele terá que vender. Então, vamos ver o que é prejuízo. Prejuízo é o nome dado a um dos resultados possíveis de um investimento no qual o investidor acaba por receber um saldo negativo naquela aplicação. Então, por exemplo, se você tem que vender algum produto, né? Então, ele já desvalorizou. Então, você já vai ter um prejuízo, ok? Então, vamos ver esse primeiro exemplo que diz aí. O seguinte, um investidor da Bolsa de Valores comprou há um ano 100 ações de uma empresa, cada uma por R$15. Depois de um ano, devido à crise financeira, teve que vendê-las cada uma por R$12. No final, houve lucro ou prejuízo. Determine esse resultado final em reais. Então, vamos ver? Então, vamos ver. Ele comprou 100 ações, cada uma por R$15. Então, vamos ver logo por quanto ele pagou. Então, é simplesmente um cálculo 15 vezes 100 ou 100 vezes 15. Então, aqui vai dar R$1.500. Esse foi o valor de compra. E vendeu por R$12 cada uma. Então, vamos ver quanto é que dá, né? 12 vezes 100, 1.200. Então, será que ele teve lucro ou será que ele teve prejuízo? Se ele comprou por 1.500 e vendeu por 1.200, está tendo um saldo negativo para ele. Então, se está sendo um saldo negativo, ele teve simplesmente um prejuízo. E de quantos reais? R$300. Então, a questão está respondida. Um prejuízo de R$300. Um saldo negativo pode até representar que o saldo negativo é menos 300. Então, gente, essa questão vocês vão tentar fazer, né, do mesmo procedimento. As dúvidas que tiverem, pergunta ao professor. E só lembrando que lucro é quando você tem um saldo positivo. Prejuízo quando você tem um saldo negativo. Então, qualquer dúvida, é só ir com o professor de vocês, ok? Gente, espero que tenham gostado e não esqueçam dos protocolos sanitários. Lave as mãos, álcool,
e a máscara e evite aglomerações e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Wélita, da Rede Municipal de Educação de Goiânia, e estamos em mais uma aula de ciências do 8º ano. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Vamos começar? O nosso assunto hoje é sobre eficiência energética. Eu sei que durante esse ano letivo já falamos de fontes de energia, formas de energia, do uso consciente, e hoje vamos falar sobre a questão da eficiência energética. Vamos juntos? Qual a importância da energia na sua vida? Tem aí na nossa imagem uma pessoa pensando, uma lâmpada e várias funções da energia. Vocês já pararam para pensar na vida de vocês sem energia elétrica? Como seria? E sem a energia do sol, a energia dos alimentos? Dá para viver sem energia? O que é que vocês acham? Existem várias formas de energia. A energia elétrica, que é a que a gente utiliza nos aparelhos eletroeletrônicos das nossas casas. A energia sonora, que é o som que são produzidos pelos diversos aparelhos e também pelo canto dos pássaros, pela nossa voz. A energia térmica, que é a energia que vem do calor, principalmente do sol. A energia do movimento, movida por combustíveis, no caso dos transportes, ou movida pelos alimentos, no caso dos seres humanos e dos animais. A energia química, que no nosso caso se transforma em energia do movimento, assim como os combustíveis. E a energia luminosa, que a gente conhece como luz. E todas essas formas de energia fazem parte do nosso dia a dia. Então, sem querer assim exagerar, eu chego à conclusão que não dá para viver sem energia. Porque a gente pensa, não dá para viver sem ar, não dá para viver sem água, não dá para viver sem energia também. A forma de energia que mais utilizamos no nosso dia a dia é a energia elétrica. Como vocês já sabem, a energia elétrica que utilizamos no nosso estado, no nosso município, ela é produzida pelo movimento da água nas usinas hidrelétricas, certo? E o Brasil utiliza também esse recurso. Essa geração de energia, ela é considerada uma energia limpa, sem muitos impactos ambientais, certo? Mas ela não é a única forma de energia que a gente pode utilizar. Inclusive, a gente tem uma pergunta nesse slide. Além das usinas hidrelétricas, de que outra forma podemos gerar energia elétrica? E aí? Já pararam para pensar? Pois é, existem formas de a gente fazer com que essa energia que chega até nós, elas sejam economizadas. E respondendo à pergunta anterior, a gente pode usar a energia solar, a energia gerada pelo vento, chamada de energia eólica, mas são fontes e meios de produção de energia que ainda não são muito populares no nosso país, nem nas nossas cidades, porque elas têm um custo e também exige-se o conhecimento, ou seja, elas precisam ser mais populares. É tão fácil, quando se constrói uma casa nova, você ir na empresa que toma conta da energia elétrica no lugar onde você vive, pedir uma ligação de energia elétrica e aí você só apertar o interruptor e usar as tomadas. Mas esse apertar o interruptor e usar as tomadas tem um custo. Um custo social, um custo monetário e um custo ambiental.
E eu faço mais uma pergunta para vocês. O que você faz para economizar energia? Nesse slide temos assim algumas imagens de alguns aparelhos eletrônicos. Chuveiro elétrico, computador, geladeira, um interruptor, aqueles eletroeletrônicos mais utilizados em casa, como a televisão, a máquina de lavar roupas, o ferro de passar, certo? E principalmente as lâmpadas. E o que é que essa imagem quer trazer para a gente? Se não está frio, não preciso usar chuveiro quente. O que é que eu faço? Desligo a chave do chuveiro quente. Se eu não estou assistindo televisão, eu desligo. Se eu vou passar muito tempo sem usar, eu puxo da tomada, porque aquela luzinha também vai gastar energia. Se eu vou passar roupa, ideal é que eu junte determinada quantidade. Por quê? Porque ligar o ferro para passar uma roupa seria o mesmo que passar 10 peças. Se eu vou lavar roupa, eu também devo acumular para sempre estar na carga máxima, pois eu vou gastar a mesma energia que eu usaria se fosse usar a máquina cheia. E sem contar os milhões de vezes que se abre, me perdoem o exagero, a geladeira no mês. E tudo isso faz com que eu gaste mais energia, minha conta fique mais cara, e isso impeça que outras pessoas tenham acesso à energia e ainda também os recursos do meio ambiente. Mas, Wellington, você falou em eficiência energética. E o que seria isso? Bom, temos uma mão acendendo, apertando o interruptor e uma lâmpada acesa. A eficiência energética define o aproveitamento que os aparelhos elétricos fazem da energia que recebem. Parece complicado? Não é não. Vamos entender como funciona. Vocês já ouviram falar no selo Procel? Quem está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube vai ver no próximo slide um selo que vem em todo o aparelho que usa energia elétrica. É como se fosse uma carinha, um lado preto, um lado amarelo, uma etiqueta vermelha, que é chamado de selo Procel. A eficiência energética é uma preocupação, como eu já disse a vocês, social, ambiental e econômica. E ela é tão importante que existe um programa governamental a nível nacional, que é o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica, o PROCEL, que foi criado em 1985. E o objetivo dele é combater, certo? O quê? O mau uso da energia elétrica. Ele faz com que as pessoas tomem consciência da importância da economia da energia elétrica. Então, entre as soluções apontadas está a substituição de tecnologias já existentes por outras com melhor eficiência, além de menor custo e menor impacto ambiental. Com esse objetivo, para estimular a fabricação e a compra de produtos mais eficientes, foi criado em 1993 o selo Procel, de economia de energia, que indica ao consumidor no ato da compra os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência. Só que às vezes a gente vai comprar e a gente só olha assim, esse está mais barato e esse está mais caro. Mas vocês já repararam que além do selo Procel existe outro selo na frente do aparelho? E esse selo indica diretamente a eficiência energética do produto? Vamos conferir? O selo Procel, além daquele que a gente já conhece, ele tem um padrão, certo? Onde eu tenho escalas que vão de A a G. O verde é a mesma coisa lá do semáforo. Assim, indica assim, siga esse produto aí, vale a pena comprar. Vai economizar energia e vai funcionar melhor. E quanto mais vermelho vai ficando, mais indica que, mesmo que esse produto pareça ser mais barato no ato da compra, no dia a dia ele vai se tornar mais caro, porque ele vai gastar muito mais energia. Então, e às vezes, posso falar por experiência própria, dois produtos com a mesma funcionalidade, por exemplo, geladeira, que é algo que fica ligado assim infinitamente, ambos com celular. Mas quando você olha direitinho, o celular de uma indica determinado gasto energético. Por exemplo, uma indica que por mês a gente vai gastar em torno de 20 kWh e outra indica que vai gastar em média 15 kWh. Então, mesmo os dois estando no ar,
aquele de 15 kWh indica que ele ainda é mais econômico do que o seu concorrente. E isso aí seria uma economia de energia e de dinheiro a longo prazo. Mas vamos sair um pouco aí das contas e vamos entrar um pouquinho na ciência. Vocês já ouviram falar em efeito Joule? Primeiro, Joule é a unidade de medida relacionada à questão do calor e da eletricidade. Então, quando a gente liga um aparelho, e assim, o que a gente mais liga em casa são o quê? Acende as lâmpadas. E além de iluminar, vocês já tentaram trocar uma lâmpada ou tirar ela do bocal depois que assim que você desligou? A luz apagou, mas a lâmpada ficou o quê? Quente. Já repararam isso? Porque além de emitir luz, ela também libera calor. Então, justamente, a energia elétrica que foi fornecida a ela, além da luz, ela também se transforma em calor nesse efeito chamado efeito Joule, que é um fenômeno físico no qual a passagem da corrente elétrica através de algum meio resulta em seu aquecimento. E esse princípio é o mesmo princípio daqueles eletrodomésticos que utilizam o que a gente chama de resistência, como, por exemplo, motores elétricos, a televisão, o computador, aquela, se você tiver uma sanduicheira, um ferro elétrico. Ah, mas a sanduicheira e o ferro elétrico não são exclusivos para isso? Para esquentar? Sim, são exclusivos para esquentar. Mas veja, se um produto já é feito para esquentar, de acordo com o efeito Joule, ele ainda vai gastar mais energia. E outros produtos que não têm como função primária esquentar, como por exemplo a geladeira, que é feita para esfriar. Será que na casa de vocês a geladeira ainda tem aquela grade atrás? E que quando é tempo de chuva você coloca o tênis para secar atrás da geladeira? Não respondam, mas parem para pensar. Isso já aconteceu na casa de muita gente. E por quê? Ah, mas eu estou secando a roupa, colocando a vida em risco e aumentando a conta de energia, o que é um perigo. Então, o efeito Joule é uma explicação científica para o que acontece. Se a geladeira foi para gelar, por que atrás fica quente? Porque a partir do momento que a corrente elétrica passa, o que a gente chama de resistência no aparelho eletrônico, acontece o quê? Além da sua função primária, há também o aquecimento. Também podemos fazer um cálculo de eficiência energética, o que não cabe para a gente no momento, mas que não custa nada a gente ficar conhecendo. Ela é representada pela letra minúscula E, e ela é definida pela razão, ou seja, pela divisão, entre a quantidade de energia utilizada durante a realização de alguma atividade e a energia fornecida. Então, essa relação pode ser descrita matematicamente como E minúsculo é igual a energia utilizada sobre a energia fornecida. Quanto mais próximo de 1 for o valor assumido por E, maior será a eficiência energética do aparelho. Mas quanto mais próximo de 0, menor a eficiência energética. Ou seja, a eficiência foi 2 e a energia fornecida foi 1. Então, a gente está no equilíbrio. Mas se por acaso você puder fazer esse cálculo no aparelho e for registrado que está usando mais energia do que essa energia está sendo aproveitada, como por exemplo, vocês já ficaram horas esperando que o carregador carregasse o seu aparelho celular? Ou você esperou mais tempo do que devia para que o ferro elétrico esquentasse para passar a roupa? Então isso quer dizer que... Então isso quer dizer o quê? Está na hora de trocar. Qual o nosso papel quando se fala em eficiência energética? Qual o nosso objetivo? A gente quer cuidar, preservar e economizar. A gente tem que seguir não só a ideia de economizar os recursos monetários, mas também de cuidar do meio ambiente, pois o nosso planeta é a nossa casa. Então, quando a gente for comprar um aparelho, a gente tem que cuidar para ver o quê? Como é a sua eficiência energética. Procura o selo Procel, verifica a etiqueta, compara entre 2 ou 3 marcas. Você pode pensar que isso é perca de tempo, mas na verdade
mais na frente você vai economizar dinheiros, recursos financeiros, não é isso? E também vai cuidar do meio ambiente e da segurança da sua família. Porque se o aparelho está esquentando mais do que devia e não está te dando a função que precisava, ele está colocando toda a família em risco e a eficiência não está sendo nenhuma. Então, espero que na próxima vez que colocar o celular para carregar e o carregador não funcionar, que o aparelho não funcionar direito, vocês procurem um meio ou de consertar ou de trocar aquele aparelho. Lembrando sempre que a nossa responsabilidade é com a nossa casa e com o nosso planeta. E agora eu me despeço de vocês com um abraço virtual ainda, contando que em breve vamos nos reencontrar. Mas não esqueçam, estamos ainda sofrendo as consequências da pandemia. Não esqueçam de usar máscara ao sair de casa, higienizar sempre as mãos, ou lavando, ou usando o álcool 70, seja ele em gel ou líquido, cuidando de si mesmo e cuidando de quem vocês amam. Se previnam e até a próxima aula.